nós estamos iniciando o nosso estudo musical, quando nós começamos a estudar a música, uma das primeiras coisas que nos surge, assim, quando a gente entra em contato com esse ambiente, é o questionamento: como eu faço para entender esse código da partitura? Você já reparou? Quando você observa as pessoas tocando e vê as pessoas lendo partituras e você ainda não entende nada sobre isso, surge essa curiosidade, né? Essa vontade de entender como que funciona esse código da partitura, né? Como é que isso realmente acontece? Como que isso se processa? Porque nós temos dois caminhos para aprender música: ou por ouvido, aprendendo o que a gente escuta, imitando o que a gente escuta alguém tocar, a gente vê vídeos, ou lendo partituras e tentando decifrar como que aquele código ali faz sentido, como que eu extraio um sentido daquilo, tentando se alfabetizar musicalmente. Se por um acaso você opta, né, ou se te direcionam realmente para começar a estudar música pelo caminho das partituras, então alguns pontos têm que estar claros para você e nós vamos conversar. São 3 pontos que eu separei aqui. O primeiro ponto que tem que estar muito claro para você é como que funciona a leitura das notas musicais, porque nós temos 12 notas musicais e você tem que entender que como que elas se dispõem na pauta, tanto na questão da dimensão horizontal quanto na dimensão vertical, e quanto que essa dimensão dela, essa escrita dela na pauta musical traz de reflexo, de automatismo, de resposta motora que você tem que ter. Então esse é um primeiro ponto que você tem que internalizar, que você tem que dominar. O segundo ponto que você tem que internalizar é como que essas notas se distribuem, como que é a função dela, o valor dela, quanto tempo que elas têm, como que elas seguem uma questão matemática de proporção ali, de distribuição nas fórmulas de compasso, porque entender isso é o que vai trazer para você o entendimento do ritmo dessas notas que você toca, em qual ritmo, o ritmo da música. Então, você precisa entender essa lógica matemática, essa lógica de proporção aí dos compassos. É o segundo ponto. O terceiro ponto, para que você consiga entender esse código da leitura, da escrita musical, é saber onde eu toco essas notas, ou seja, é ter aquele gatilho de resposta motora, porque você já entendeu as 12 notas, entende o código da escrita delas, como que elas estão dispostas, entende como elas trazem uma questão de ritmo, como você tem que fazer o ritmo de acordo com o formato que elas estão ali. Você entendeu isso, mas... E agora vem o terceiro ponto: como que eu tiro o som do meu instrumento? Como que essas informações aqui, que eu já entendi, meu corpo já sabe como é que é, mas como que eu projeto? Então eu tenho que começar a me preocupar com a questão técnica, com a questão de entender como eu produzo o som no meu instrumento, como eu ativo essas respostas motoras, e isso é muito particular de cada instrumento. Os outros dois aspectos, eles são comuns à música em geral, então independente do instrumento, a base é a mesma. Porém, essa questão de como eu articulo, como é que eu produzo um melhor som no meu instrumento, como que eu vou criando esses automatismos, essa memorização tátil, essa coordenação motora de ter uma resposta rápida para aquilo que eu vi, meu corpo projeta para o instrumento, isso eu vou treinando de acordo com o meu instrumento, isso é muito específico. E esses 3 fatores, eles se interconectam, um interfere no outro, porém eles precisam estar automatizados e independentes. O problema é que às vezes a gente começa a estudar música, a gente começa a entender esse código da leitura das partituras e a gente começa a se sentir sufocado, perdido, assim, e você não sabe como é que você dá conta. Por quê? Porque geralmente você está tentando processualizar esses 3 pontos de forma simultânea. Você está tentando fazer isso tudo junto. Mas não dá, quando a gente está treinando esse nosso processo de contato com a partitura, não dá pra gente sufocar o nosso cérebro para que ele foque nos 3 ao mesmo tempo. Se você fica perdido, você não sabe qual que você presta atenção. Se você presta atenção na leitura das notas, no ritmo delas ou no teu instrumento. Então, na verdade, esses 3 pontos exigem um trabalho individual, onde você automatiza cada um deles, onde você cria referências internas de automatismo mesmo, para que aí sim, quando você vai para a leitura, você consiga estar focado em um ponto e não nos 3. 2 deles tem que estar automatizados, você fica focado em um ponto, você fica focado no seu instrumento. A questão das notas e do ritmo delas vai fluindo. Se não for assim, você vai se sentir cada vez mais sufocado e cada vez mais perdido. Então essa é uma primeira dica para você que está começando na música e que está indo por esse caminho de entender o código da notação musical.
Já toma nota disso, porque não adianta você tentar aprender e pensar nos 3 ao mesmo tempo. Tem que fazer mais exercícios, tem que fazer mais um trabalho focado em cada área. E não é só um trabalho conceitual, de saber o nome da nota, de saber o valor dela. É um trabalho de vivência, de internalizar isso ao ponto do seu corpo ter automatismo. Quando bate o olho, já sabe a resposta de forma rápida. Isso tem que ir acontecendo em paralelo. Enquanto isso não acontece, esse trabalho em paralelo ao teu trabalho de se desenvolver na técnica do instrumento, enquanto isso não acontece, você continuará tendo dificuldade, continuará tendo a sensação de estar sufocado enquanto está lendo a partitura, de ficar muito difícil, de não saber em qual elemento você presta atenção. Tá bom?